Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de Geografia. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se ajeite aí nas suas cadeiras, nas suas poltronas e vamos para a aula. Hoje nós vamos falar de formações vegetais. Vamos falar ainda um pouco sobre o tempo e o clima, sobre os elementos da atmosfera, né? Mas enfim, vamos concluir essa aula falando de formações vegetais. Sou professor de Geografia, já deu para ver aí, né? E estamos aqui novamente para mais essa aula, ok? Então, pessoal, nós vamos falar um pouco, como já falei, sobre formações vegetais, né? E a gente observou na aula passada que os elementos atmosféricos, eles são vários, né? E nós começamos falando de latitude, né? A latitude, a altitude, maritimidade, continentalidade, enfim, são esses os elementos que compõem a natureza, né? Tem outros, mas esses são os principais. E daí porque nós temos, a partir desses elementos atmosféricos, nós temos as formações vegetais, ok? Então, há, de certa forma, digamos assim, cada um elemento, ele depende do outro, né? Há uma interdependência entre esses elementos e, consequentemente, essa interdependência também passa pelas formações vegetais. Ou seja, as formações vegetais que nós temos hoje no mundo, no Brasil, elas dependem, né? Dependeram no passado e dependem na atualidade dos elementos atmosféricos, ok? Da latitude, da altitude, da continentalidade, da maritimidade e assim por diante, ok? Então vamos ver ainda alguns detalhes aqui sobre esses elementos atmosféricos que vão, né, dar também suporte aqui para que nós tenhamos as formações vegetais. Então, veja bem, a latitude. Nós vimos na aula passada, vamos só rever agora, né? A atmosfera não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra. Nós já vimos isso aqui, né? Apenas passando aqui para lembrar para vocês novamente que, de acordo com a latitude de um determinado lugar, né, nós temos um tipo de temperatura, ou uma temperatura X, né? Maior ou menor. Então, já disse várias vezes isso para vocês, que quanto menor a latitude, né, maior a temperatura. É inversamente proporcional, ok? Quanto maior a latitude, né, quanto maior a latitude, menor a temperatura, ok? Então, veja bem. Nós temos aí a latitude exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta. Então, quando nós temos uma temperatura X, né, depende da latitude, principalmente, né? Outros fatores influenciam também, né? A altitude pode influenciar também nessa temperatura, mas primeiramente a latitude, ok? E aí vamos ver a altitude, já que estamos falando de altitude, olha só, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre ou em relação ao nível do mar, nós temos aí uma menor temperatura do ar, ok? Né? Por muito tempo, falei isso na sala de aula, por muito tempo eu tive um pouco de dificuldade de entender isso aqui, porque quando eu comecei a entender sobre geografia, eu pensava o seguinte, que quanto mais próximo do Sol a gente estivesse, maior calor, maior temperatura. Não é verdade isso, gente. Quanto maior a altitude, né, menor a temperatura, ou a temperatura será menor. Por quê? Porque se nós estivermos acima do nível do mar, alguns metros, né, alguns 1000 metros, nós teremos ali o ar mais rarefeito e, consequentemente, nós teremos uma temperatura a menos, certo? Ok? Então, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre ou em relação ao nível do mar, vocês já sabem muito bem aí o que é esse ponto, né, em relação ao nível do mar, menor será a temperatura do ar, ok? Será mais frio. Já disse algumas vezes para vocês, se a nossa escola estivesse acima do nível do mar 2000 metros, nós não precisaríamos de ventilador, não precisaríamos de ar-condicionado, não precisaríamos de alguns fatores aí que interferem na questão da temperatura, né? Para diminuir a temperatura. Então, por quê? Porque se nós estivéssemos a 2000 metros, né, a temperatura do ar seria bem mais a menos do que que temos aqui
no lugar em que estamos, ou que está a nossa escola, ok? Desse modo, as áreas localizadas em altitudes elevadas, mesmo em áreas intertropicais, apresentam temperaturas baixas. O que eu acabei de falar, né? Se estivéssemos numa certa altura aí, acima do nível do mar, consequentemente, teríamos uma temperatura menor, ok? E aí a continentalidade e a maritimidade. O que acontece com essas duas coisas aí? Os efeitos da continentalidade e da maritimidade estão diretamente relacionados ao tipo de clima de cada região. O efeito da continentalidade ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de água, ok? Beleza? A amplitude térmica, né? Falamos já também isso aqui. É a variação de temperatura durante o dia e a noite, né? A gente pode medir, pedir para alguns de vocês que pudessem, né, e tivessem a oportunidade de fazer uma pesquisa, né, durante o dia, medir a temperatura pela manhã, às 6 da manhã, medir ao meio-dia, medir às 6 da tarde e às 10 da noite, e depois, né, fazer aí a conta, né, que eu já ensinei também como fazer, para a gente ter uma noção aí de o que é uma amplitude térmica, né? É a variação de temperatura durante o dia e a noite, ok? Maior continentalidade, maior será a amplitude térmica. Maior maritimidade, menor será a amplitude térmica. E aí concluímos, né, falando do tempo e clima, né? Disse muito bem e claro para vocês, né, que o tempo é diferente muito do clima, não é? Às vezes nós dizemos que um determinado dia ficou diferente. Hoje, por exemplo, né, estava diferente o dia, né? Algumas nuvens. E a gente poderia dizer que o clima hoje está diferente, né? O clima hoje está melhor. Não é verdade isso, né? É o tempo. E aí está aí os dois conceitos, né, do tempo e do clima. O tempo refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. E o clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar, registradas ao longo de décadas. Dizem alguns especialistas que esse tempo pode ir até 30 anos, né, de observação, ok? Então, para a gente chegar a um determinado tipo de clima semiárido, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro, né, para chegar a esse tipo de clima, os pesquisadores passaram aí um tempo, né, décadas, anos, fazendo experiências para ter esse tipo de clima que a gente tem hoje, né, no nosso Nordeste brasileiro, ok? Então, observem aí a diferença entre tempo e clima. E o tempo, né, é essa variação que tem no dia a dia da gente, né? Um dia está chuvoso, outro dia está ensolarado, outro dia está nublado, né? Outro dia está mais frio, outro dia está mais quente. Essa variação aí, né, essas características da atmosfera no dia a dia é que a gente chama de tempo, ok? Num determinado dia, né, num determinado momento. E o clima é o conjunto dessas características, né, das condições do tempo de um lugar registradas ao longo de décadas, ok? E aí, gente, eu queria falar um pouquinho sobre os climogramas. Aí no módulo de vocês tem alguns exemplos de climogramas, né, que mostra aí de um lado a precipitação, né, a chuva, né, com o quanto a gente tem de chuva num determinado momento, num determinado mês, né? Observe aí o climograma. De um lado tem a precipitação, de outro a temperatura, e embaixo os meses do ano que a gente pode observar, né, quanto chove durante o ano e qual é, aliás, durante um mês, e qual é a temperatura, né, também durante esse mês. Vamos observar isso mais, né, nas nossas atividades, e aí a gente vai ver realmente como funciona essa questão aí dos climogramas. Mas é uma representação gráfica de dados climáticos, certo? O climogramas não é nada mais, nada menos, não é bicho de 7 cabeças, né? É uma representação gráfica de dados climáticos, ok? E também é um recurso fundamental para a realização de estudos sobre o clima. Então, como eu falei agora há pouco, os pesquisadores fizeram, para ter o clima semiárido aqui no Nordeste do Brasil, algumas observações. Com certeza, né, tiveram aí climogramas, né, mostrando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos eles passaram para observar esse tipo de clima, para chegar à conclusão. E aí utilizaram esse recurso, né, que é fundamental para a realização de estudos sobre o clima, né, ou os climogramas, ok? Beleza? Vamos lá? Falei bem no início da aula que a gente ia falar de formações vegetais, e aí tá vegetais, mas deixa para lá, né? São diversas as paisagens do mundo, pessoal.
nós não temos só um tipo de paisagem, né, no mundo, nós temos vários tipos de paisagem no mundo. As formações vegetais dependem dos elementos, eu falei bem no início dessa aula. Depende do clima, depende da hidrografia, depende do solo, depende do relevo, depende da altitude, depende da latitude e assim por diante. Depende de um monte de coisa, né? Ou seja, eles são interdependentes, ok? Um tipo de clima depende da formação vegetal. Já a formação vegetal depende de um determinado tipo de clima, né? Da hidrografia e assim por diante. E aí nasce a biodiversidade, né? Dependendo do lugar, não é, de onde estamos, nós temos aí uma biodiversidade ou não. O que é isso? É a variedade de espécies vivas, né? Variação de espécies vivas existente em uma área. Dizem alguns especialistas que a nossa floresta amazônica é a que tem a maior biodiversidade do mundo, né? É a que tem a maior variedade de espécies vivas existentes, né, no mundo. Então, graças, né, a Deus, nós temos parte dessa floresta, né, no nosso território brasileiro e, consequentemente, temos aí uma grande variedade de espécies vivas, né, existentes nessa área aí da floresta amazônica, né? Mas tem a floresta temperada também, né, que desenvolve-se em regiões entre os círculos e os trópicos, né? Nós mostramos aí um determinado momento das nossas aulas o globo, né? E aí a gente percebe que entre um trópico e um círculo, ou seja, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, né, e entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, né, aí é que nós estamos dizendo hoje que está aí a floresta temperada, porque o clima é temperado também aí nessa região, tá certo? Entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Aí se desenvolve a floresta temperada, né? Tá aí dizendo, regiões entre os círculos e os trópicos. A tundra, né? Uma vegetação, né, que está presente aí no norte da Europa, principalmente, né? Desenvolve-se em regiões de clima polar no curto período do verão. Ou seja, essa vegetação, pessoal, ela se desenvolve num pequeno espaço de tempo, né, denominada aí de verão, nessas regiões próximas ao polo, né, ou em regiões de clima polar. E quando chega a época do verão, nessas regiões ela aparece, né? Eu sempre falo, quando eu estou falando da tundra, que a gente pode comparar ela com a floresta ou as florestas, né, que nós temos aqui na nossa região nordeste, né? Nós vimos aí que quando começa a chover, né, na nossa região nordeste, tá tudo seco, né? Tá tudo seco. Na hora que chove, fica tudo verdinho, né? Rapidamente, dentro ali de 30 dias, tá tudo verdinho. E aí, esse período é o período em que a vegetação se desenvolve aqui para nós, né? Ela tá toda seca, parece que acabou, parece que morreu, parece que não existe mais ali floresta, né? Principalmente, a gente percebe isso aqui no Nordeste brasileiro, em alguns locais, lógico, não é em todo o Nordeste. Mas, quando chove, fica tudo verdinho, tudo muito verde, né? A tundra, ela também está como que seca, né? Só que ela não está seca, né? Na hora que o verão ocorre, começa o verão, aí ela se desenvolve, né? Porque a quantidade de gelo, né, diminui, né, nessas regiões, na região polar, e aí a floresta, denominada aqui tundra, ela se desenvolve num pequeno espaço de tempo aí denominado de verão. E aí na sequência temos as savanas, né, os estepes e as pradarias, né, não é padaria, né, os estepes e as pradarias, e também a vegetação desértica, né? Isso se tratando de mundo, né? Depois nós vamos estudar a vegetação brasileira e aí nós vamos ver aí quais são os tipos, né, de vegetação que nós temos no território brasileiro. Gente, foi bom falar com vocês, né? Lógico, não estou vendo você, né? Mas foi bom falar com vocês e estou à disposição, né? Qualquer pergunta depois, né, que vocês assistirem essa aula, podem perguntar, né? E aí a gente continua nas próximas aulas, ok? Beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!